Mas, cara, eu preciso passar isso aqui pra frente, eu preciso passar isso aí pra vocês, eu vou jogar isso, vou deixar isso aqui salvo no Instagram e vou jogar no YouTube também, tá? Então, quem tiver no YouTube já aproveita pra deixar o like nesse vídeo aqui que a gente vai falar um pouquinho do aprendizado pra vocês, tá? Eu recebi umas perguntas esses dias aí, né, das pessoas perguntando, deixa eu ver quem tava na hora do almoço, Tiago tá na hora do almoço, Silvio, boa tarde, bem. Belo trabalho seu, thank you, man, é isso aí, vamos se unir as forças aí pra galera, corrente do bem pra todo mundo falar inglês, cara, né? Vocês ficam esperando aparecer um método revolucionário pra vocês aprenderem inglês. Vocês sabem que no fundo, vocês devem saber que nem existe essa parada, né? Ninguém precisa revolucionar nada pra vocês fazerem o básico bem feito. O básico bem feito, do jeito que, na verdade, eu tenho que dar essa forcinha aí pra ajudar vocês a aprender, né? Vocês precisam aprender a aprender. É importante, galera, vocês saberem se organizar na hora de estudar, tá? Um horário certo pra vocês terem pra estudar, pra vocês fazerem, do jeito que vocês fazem, né? Vocês não entram no horário certo no trabalho, aí tem o seu horário de almoço, aí tem o seu horário de café da tarde, né? Aí tem o horário pra você sair, horário pra você jantar, pra você almoçar. O inglês vai ser a mesma coisa, tá? Mas nem era disso que eu ia falar. É o seguinte, galera, vocês estão se reunindo mesmo, né? Vamos lá, cheguei a pouco, já estou gostando do conteúdo. É isso aí, galera, eu nem achei que ia entrar galera aqui. Mas as pessoas perguntam, teacher, quando eu tô aprendendo inglês, eu tenho que pensar em português para eu desenvolver o meu inglês? Mas eu não tenho que pensar só em inglês? Quando eu tô falando com o gringo não vai ficar traduzindo as coisas pra mim, né? Eu até respondi, inclusive, hoje uma pergunta sobre isso. E é o seguinte, galera, vocês sabem que uma criança que nasceu lá no país que fala inglês, ela vai aprendendo inglês aos poucos, né? Ela vai, com o aninho dela já vai começar a balbuciar algumas palavras, e depois com 2 aninhos vai saber falar algumas palavras. Com 3, 4 anos vai crescendo a criança e vai falando frases, né? A criança, mas ela não tem nenhum outro idioma de intermédio. Ela tá aprendendo do zerinho, a pronúncia pura, de tudo. Só que a gente tem o outro lado da moeda. A gente tem aí adultos, eu tô falando de adultos de 28 anos pra cima aí, 30, 35, 40, 48 anos. Você sabe que uma criança, quando ela tá aprendendo, ela vai levar o tempo que for. Ela vai no tempo dela e ela vai observando os demais. Aí vem o papai, a mamãe, a tia que corrige, né? Depois, quando essa criança tem uma certa idade, ela vai pra escolinha dela. E lá ela vai aprender vai continuar aprendendo o idioma dela e vai aprendendo, começar, né, a crescer e aprendendo as regras do idioma, né? Aqui no Brasil, quando você tá lá na 3ª, 4ª série, você vai aprendendo, né? Ditongo, proparoxítona, crase, vírgula. Você vai aprendendo a usar aspas, você vai aprendendo que você usa a letra maiúscula quando você tá falando de nomes de países, do seu nome. Você tá aprendendo tudo. E quanto tempo a gente leva na escola? Um bocado de tempo pra gente se desenvolver no idioma, né? Aqui no Brasil a gente estuda até os 17, né? Agora com essa nova ordem aí agora é 18, né? Não sei. Enfim. Minhas filhas estão na 4ª série, estão aprendendo agora paroxítona, proparoxítona, ditongo, essas coisas. Então, você passa um bom tempo se especializando, né? Melhorando no seu idioma materno. Cara, eu não posso chegar num adulto de 40, 45 anos que tá desesperado pra aprender inglês porque o chefe deu tal prazo. E o inglês? A gente tá precisando, a gente precisa de alguém fluente em inglês. Ou uma viagem que você tem uma data pra essa viagem, você precisa falar inglês, cara. Eu não posso chegar num adulto dessa idade e falar, cara, vai levar o tempo que levar, vai levar o tempo que for, e a gente vai aprender o alfabeto, depois a gente vai aprender as cores, e depois você vai aprender os animaizinhos, e aí a gente vai pegar aqui, fazer uns exercícios e pegar os sonzinhos que os animais fazem, e vocês vão aprender. Não dá, cara. Por isso que a gente precisa do intermédio de português, você tá entendendo? Eu não vou, como eu falei na live passada, eu não vou ensinar o adulto do jeito que eu ensino uma criança, porque a criança, ela tem o tempo. Ela tem tempo, ela tem muito tempo até as responsabilidades chegarem e ela falar aquele idioma, entende? Então, a gente tem que usar o português como para ensinar o grosso. Eu preciso entender o que está sendo dito do lado de lá e eu preciso
criar sozinho as frases. Eu preciso ter a sabedoria de ver o que significa cada coisa e saber usar cada coisa. Então, por isso que quando a teacher fala que quando vocês aprendem a estrutura, vocês estão aprendendo 70%, é porque você está entendendo a ideia, a dinâmica de como funciona o inglês. E você saber a dinâmica de como funciona o inglês, ao invés de aprender vocabuláriozinho, palavrinhas que você vai babosear e depois você vai aprender a falar bem, para depois você começar a virar... Você está entendendo que leva muito tempo? Por isso a gente precisa do português. Você vai precisar do português no começo, né? Tem algumas pessoas que gostam muito do jeito que eu ensino, tem outras pessoas que não gostam, né? Tem os haters. A teacher já tem os haterzinhos da internet. Ah, mas você ensina em português, cara, e você quer que eu chegue já falando inglês pra quem não sabe inglês? Como você acha que vai ser possível isso? Como é que eu explico como que funciona o Aldo pra alguém que não tá me entendendo? Eu passei um bom tempo da minha vida dando aula em escolas que a gente só podia falar inglês com os alunos. E eu tive sérios problemas com isso, porque muitos alunos desmotivavam. Imagina você me pegar uma pessoa que nasceu lá no interior, pensa numa cidade pequena, gente, sei lá. Eu consigo pensar lá em pessoas do Maranhão que me seguem, pessoas do Ceará que me seguem, pessoas, sabe, bem de longe. Como é que eu vou ficar ensinando sujeito predicado para essas pessoas que já envelheceram e nem lembram mais das coisas da escola, sabe? Tá preocupado com o dia a dia, trabalhar, pagar as contas, até mesmo aqui de São Paulo, sabe? Pessoas que terminaram o ensino médio, às vezes não sabem muito bem como usar o português direito. Como é que eu vou ficar ensinando tanta coisa técnica? Entende? A gente precisa do português como uma base, para vocês entenderem a dinâmica, e tem que ser um vocabulário descomplicado, tá? É outro ponto importante que eu queria falar sobre isso, o vocabulário complicado. Eu sei que vocês seguem a teacher, e vocês devem seguir aí uns, sei lá, uns outros trocentos professores de inglês. É legal você seguir bastante conteúdo de inglês, você tá focado nisso, né? Quando você tá querendo aprender finanças, você vai seguir vários caras que falam de finanças também, né? É só falar pra vocês tomarem cuidado no terreno que vocês pisam, né? Porque tem uns profissionais que mais atrapalham do que ajudam. Isso não é culpa de vocês, tá? Veio com muito linguajar técnico, cara, dá uma repensada. Será que eu tô aprendendo muito com isso aqui? Tá? Se não, dá uma limpada, sabe? Ok? Segue, escolhe poucas pessoas pra você seguir, mas aquelas pessoas que eu aprendo de verdade. Eu vejo bastante só diquinha de inglês, mas às vezes tem professor que bagaça tudo com essa diquinha. A diquinha, vai lá e pega although, do, throughout. Olha como é difícil essas palavras com TH e R. Gente, vocês estão colocando foco na parada errada. Cara, pra que a pessoa tá começando, pra que ela vai querer se interessar por isso? Entendeu? Que sentido que faz isso? Entende? Eu tava vendo agora o canal de uma professora, nem lembro o nome dela, eu já saí, apareceu um anúncio dela que pra mim eu cliquei e falei, deixa eu dar uma olhada como é que os outros estão fazendo, às vezes eu fico olhando, né, pra ver, puta, esse professor é bom, puta, esse aqui, cara, que cagada ensinar assim. Tipo, eu gosto muito de olhar, né, como é que tá o terreno por aí. Faz parte do processo de se reciclar também, né? E, putz, eu tava vendo a professora, palavras difíceis com R. Cara, que merda! Pra que fazer isso? A gente tá sendo mediador de uma coisa que pra pessoa que tá do outro lado é difícil, porque ela tem os bloqueios dela, que eu não sei quais são. Eu não conheço, eu não sei o nível de inglês da pessoa. Talvez a pessoa nunca estudou inglês, caiu aqui agora e tá desesperada pra aprender do zero. Não sabe nada, né? Não lembra de nada da escola. E eu vou chegar aqui, puta, olha como é difícil essa palavra aqui com R. Olha esse TH, cara, nossa, ó, todo mundo sofre, né? Sabe, não é, às vezes não é na maldade, mas, cara, isso atrapalha bastante, porque aquilo que você foca expande. Eu já falei isso pra vocês, né? Se você focar em problema em conta, você vai ter problema em conta. Se você focar em ser criativo, você vai ser criativo. Se você focar em aprender inglês, você vai aprender inglês. Se você focar que inglês é difícil. Eu tô martelando só aquilo na cabeça da pessoa. Difícil. Cara, aí a pessoa se frustra. Porque você tem que imaginar que a vida da pessoa não é só aquilo. Vocês estão assistindo aqui a live comigo, mas a vida de vocês não é só esse momento aqui comigo. Eu tenho que pegar o momento que vocês estão comigo e eu tenho que fazer o melhor de mim pra vocês aprenderem aqui. Porque vocês têm noção, é um tempo que não volta mais. Vocês têm que saber dar valor no tempo de vocês. Tem coisa que te atrapalha e tem coisa que te agrega. O que te atrapalha você vai tirar, entende? Então se vocês tiverem... não tô martelando contra, mas na minha opinião, na minha humilde opinião, acho que isso atrapalha demais, tá? Então foca em achar conteúdo de pessoas que te dão o melhor enquanto estão ali com você, não tá só te dando diquinha,
né? Que difícil essas pronúncias. Isso aqui, olha som de é, entendeu? Isso aí bagunça muito, tá? O cérebro de vocês é elástico, mas a elasticidade dele depende do quanto você... Sabe a mulherada que me fala de pilates, né? Pra ficar mais flexível. Quanto mais você tenta esticar, mais o seu cérebro vai acompanhando. Isso é real, tá? O cérebro de vocês é provado cientificamente. Eu quero que vocês acreditem no poder disso. Todo mundo fala que as minhas aulas são criativas. Tem que ser criativo do jeito que você dá aula, descomplica, você tem uma criatividade. Cara, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Putz, quando eu comecei a dar aula foi treta demais. Eu tive as minhas dificuldades, eu passei por uns momentos, eu tenho que aprender. Se eu quero ser alguém nesse mundo, se eu quero aprender, eu preciso aprender. Eu preciso saber fazer, não só aprender, mas fazer o outro aprender também, que já é um processo um pouco mais, é uma responsabilidade maior. E eu tive que trabalhar em cima disso. E eu só consegui ter certa criatividade estimulando ela em mim, entendeu? Hoje eu sento no meu computador para preparar uma aula, eu demoro coisa de 1 hora, coisa que eu ficava a tarde inteira pensando. E a estratégia ainda não, mantém simples, mas aquele simples que vai fazer um efeito, que vai... Entendeu, galera? Então, assim, eu sei que a vida de vocês é corrida, eu sei que vocês têm pouco tempo pra estudar, então o pouco tempo pra estudar, gaste com uma coisa que seja... que vocês aprendam de fato, tá? Que vocês sintam que vocês estão entendendo cada vez mais. Isso é importante, tá? Não gaste tempo desperdiçando com pessoas que te mostram o quanto é difícil, beleza? Ainda mais quando elas não têm um resultado. Ok? Beleza? Confie em pessoas que te mostrem que é possível chegar lá. Confie em pessoas que não só falem pra você, né? Que mostrem o caminho. Beleza? Eu espero estar ajudando vocês com as lives que eu tenho feito aí no Instagram, né? Podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida. Mas eu gosto muito de estar aqui, cara. Eu não sei se tem uma galera aí que me acompanha há mais um tempo, mas eu comecei a fazer essas lives e eu parei. Eu fiquei acho que 1 ano sem fazer live. Eu voltei, cara. Faz o quê? Uns 3 meses que eu voltei a fazer. E eu falei, cara, é aqui que eu tenho que estar, cara. Porque tem gente que tá precisando. E se tem gente que tá precisando, tamo junto. Beleza? Fechado? É disso que eu queria falar com vocês, tá? Confie no poder que vocês têm, no poder que o cérebro de vocês tem, tá? Beleza? Vocês têm uma capacidade maior de conseguir coisas a mais. Acontece que vocês não estimulam o suficiente. Porque se você se estimular, você consegue chegar lá, tá? Beleza? Fechado? Tão possível quanto aprender espanhol é aprender o inglês, quanto é possível aprender francês ou japonês ou o que quer que você queira aprender, beleza? Practice makes it perfect. Coloca isso na cabeça. A prática leva à perfeição. Então vocês têm que praticar. Tem que fazer o inglês, fazer parte da rotina de vocês. Como eu sei que esse videozinho aqui breve vai pro YouTube, eu quero pedir pra quem tá no YouTube deixar o like e se inscrever no canal, tá? Pra quem tá aqui pelo Instagram, obrigado, gente, pela presença de vocês. Não achei, falei pra ter umas 3, 4 pessoas comigo, né? Do nada, nem marquei nada, mas eu quis falar um pouquinho essas coisas com vocês, tá? Beleza? Qualquer dúvida, me contatem. Vocês têm meu Instagram, vocês têm meu YouTube, vocês me acham, né? Vocês sabem como me achar. Deixem as dúvidas de vocês, tá? Sexta-feira às 8 tem live no Instagram. Então assistam, tragam suas dúvidas. Não deixem de compartilhar os conteúdos da Teacher, tá bom? Um beijo pra vocês, galera. Até a próxima live. Bye, bye. Gente, como é difícil trabalhar sem a produção. Deixa eu encerrar aqui.